Ministro da Saúde, ouvidos uns visionários, não desilute, e vai de aceitar, autorizar e divulgar a criação de unidades de saúde familiar que nascem como cogumelos neste belo e ocidental jardim. Numa roda viva, cria-se a unidade de missão. Voluntários para a USF. Precisam-se. Damos condições, apoio, suporte, Legislação. Mas governem-se. tenham imaginação. Partilhem, façam formação. Investiguem. Trabalhem que nem loucos. Mas recursos Gastem poucos. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2007, Nasceu a USF Briosa. Competência equipa e na relação com o utente. Inteligência emocional. Agora é investigar, orientar, superar metas, contratualizadas incentivos institucionais. e financeiros. Aumentar, 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 sem gastar. Resistência e paciência. Brio, Por isso somos E seremos tanto em verso como em prosa, a Unidade de Saúde Familiar Briosa. Havendo médicos, enfermeiros, administrativos, tratava-se de uma equipa da mesma forma. E uma equipa é muito mais do que a mera soma dos elementos. É um produto dinâmico entre elementos e processos. Estes processos estão incluídos numa cultura organizacional, numa dinâmica, onde o trabalho de cada um é fundamental. Foi dito que estamos, efetivamente, e é verdade, numa altura de mudança. O que eu te pergunto desde o início é se estes valores, esta identidade, esta missão, são capazes de fazer com que as USF superem as dificuldades e façam a diferença. Aquilo que mais relevante eu acho que as organizações têm, e está bem patente nestas duas apresentações, é o valor de equipa. O valor de equipa é o que muda as organizações, é o que muda os processos de trabalho, é o que coloca as pessoas a partilharem umas com as outras e a escrutinar o seu trabalho também com os seus colegas. E, de facto, considero que a sustentabilidade das USFs depende muito delas e muito menos dos outros. Na definição do USF está um ser vivo, altamente complexo. E como todo ser vivo humano, tem duas características, ou tem duas dimensões essenciais. É se lhe dá essa humanidade, é ser teleológico, ou seja, tem um sentido, tem um futuro, tem um trajeto. E ele só existe, ou só se afirma quando tiver esse trajeto. E veja-se o que é o USF, a ideia, partilhar a ideia, construir, conseguir um caminho e seguir esse caminho. E a outra questão é que os seres vivos, e naturalmente os humanos em particular, existem no outro, na relação. E eu penso que esta questão desta alteridade, do respeito do outro, as USFs é o paradigma de como nós conseguimos construir coisas uns com os outros. Um plano de auditoria deve ser assim encarado como portanto, uma situação que permite verificar a adequabilidade e eficácia da implementação dos procedimentos estabelecidos até aquele momento. É uma oportunidade de identificar as tais não conformidades e leva à construção de estratégias de correção pela equipa. Isto, de facto, é o ponto fundamental. Não há um único modelo perfeito. Há sempre coisas boas e, se calhar, coisas menos boas. Agora, o que nós temos visto ao longo de todo o encontro é que, realmente, as USFs trazem mais-valias, não só para os utentes, como para os profissionais, para os cuidados de saúde primários e, obviamente, que no conjunto para nós, internos. A principal característica, sem dúvida, que é o trabalho em equipa. Um conjunto de pessoas que se unem para trabalhar existe em todo lado, ou a organização em si existe. Agora, o trabalho em equipa, constituído por equipas multiprofissionais, que tem um médico, que tem um enfermeiro, que tem o secretário clínico e que interagem entre si, que há uma cooperação, existe sem dúvida nas USFs. Isto é, nós temos o maior número de resultados com o menor número de meios. O que é que isso traduz? Traduz uma melhor gestão a nível dos recursos humanos, económicos e logísticos. Reforçar a importância para os nossos serviços da existência dos nossos internos.
Mas eu queria pôr em cima da mesa a questão importante que é o USF como espaço formativo em termos de enfermeiros, em termos de secretariado clínico e outras profissões. A grande questão que muda muito no contexto do USF, é que passa a ser uma formação que no seu contexto é multiprofissional, ou seja, eu estou num contexto multiprofissional e eles sentem isso, as pessoas sentem isso. Por outro lado, a própria entidade formativa, o seu objeto também é multiprofissional. Temos médicos, enfermeiros, secretários clínicos. Agora, nós temos que fazer um apelo, não é? E somos o futuro. Portanto, em princípio, essa pergunta, sim, tem toda a lógica, mas também começa por ti. Tens que ser tu, se calhar, a dizer, então pronto, quero formar-me ao USF, por exemplo. Vou tentar fazer isso. Vou juntar colegas. Portanto, percebemos que existem vários USFs a fazer plano de auditorias. E acho que a montagem de uma rede de partilha de planos, de partilha de resultados, acho que seria muito interessante e eventualmente, certamente, que teria benefícios muito interessantes para todo o sistema, todos poderem aprender uns com os outros. Portanto, nós curamos pouco, cuidamos muito. E, portanto, temos que introduzir cada vez mais a noção, a pessoa sente-se bem, a pessoa está melhor hoje. Não é estar curada. Eu não curo a diabetes, eu não curo a hipertensão, eu não curo a artrose, eu não curo o Alzheimer, eu não curo a insuficiência que a idade gera. Mas, se calhar, posso contribuir, quando eu digo nós, USFs, não vejo isso centralizado em mim, podemos ajudar as pessoas a viver melhor. E, portanto, esta percepção de estado de saúde é outra questão que tem que incorporar e que é fundamental. E mais, em Portugal temos instrumentos validados para isto. Se nós acabarmos de dizer que o que queremos medir são 8 dimensões, a apresentação do resultado de uma USF, uma fotografia da USF, tem que ter a multidimensionalidade. Não é só discutir acessibilidade e eficiência. É importante, e aquela outra também, mas tem este conjunto global. Porque medicamentos e não outra coisa qualquer, na realidade porque os medicamentos são a principal componente da despesa das ARS. Nós citamos aqui um dos estudos que consultamos, é um dos estudos mais recentes da ACSS, que aponta para 39% no peso desta despesa. Os objetivos do nosso trabalho, na realidade, passaram por caracterizar os custos com medicamentos no ano de 2010 em todas as unidades de cuidados de saúde primários da ARS do Centro e depois perceber se existiam ou não diferenças no custo por utilizador entre as USFs e os centros de saúde com organização tradicional. A Região Norte tem uma avaliação de 2006 a 2010 e que nos diz que a poupança seria na ordem de 131,5 milhões de euros se a Região Norte estivesse toda em USF. E a Região Norte tem a vantagem de já ter mais de 50%. A ARS Norte tem 160, ou tinha em 31 de dezembro, 169 USFs, agora tem mais duas, acho eu, que é assim mais duas USFs, mas, portanto, estes são os dados em 31 de dezembro para coincidirem com os indicadores de desempenho. E a população inscrita nas USFs são 2 milhões e 100 mil, e nas UCSPs, ou se quiserem não USFs, embora na região Norte, grande parte dos utentes estão codificados como sendo UCSPs, 1 milhão e 800 mil. Aqui já podem ver que já começamos a ter uma população 53% inscrita em USFs e 47% inscrita em não USFs. Por isso, é pena, como disse o Carlos, do meu ponto de vista, que o país não tenha capacidade de uma vez por todas, publicar algo que seja idóneo e que não deixe dúvidas para ninguém. Porque se elas existirem, vamos continuar a ter duas equipas. Uma equipa a defender que efetivamente isto é bom e outra a defender que isto é mau. Na sequência do que disse o José Luís Biscaia, muito bem, nós fazemos coisas que não são visíveis, inclusivamente o nosso processo de acreditação, que tanto trabalho dá e que tanto mérito tem pouca visibilidade. E um prémio do Jornal de Negócios tem uma visibilidade imensa. Recebemos cartas de todos os lados, das Assembleias Municipais, de Câmaras Municipais, toda a gente nos dá os parabéns para uma coisa que para nós não é secundária, mas a notoriedade também é importante e o nosso marketing das USFs também é importante. Concorremos, entretanto o prémio foi alargado, entregamos na altura certa em novembro, 28 de novembro, se não me engano, depois esquecemos, entretanto o prémio foi prorrogado o prazo, nunca mais nos lembramos daquilo. Quando saiu a notícia de que estávamos na shortlist para a entrega do prémio, ficámos admirados,
Lá fomos ver o que era, e lá fomos a Lisboa e depois verificamos que realmente fomos os vencedores. Parece que estão já prontos a serem monitorizados 14 novos indicadores, portanto, para além daqueles que nós já tínhamos, e alguns dentre nós levantaram a questão de que então temos que ter conhecimento de quais são. Isto não tem só a ver com verificar se existem bugs ou não, porque isso pode-se fazer no segredo dos deuses. Mas as equipas têm que aprender como é que se trabalha com aqueles indicadores. Não é aprender como é que se trata o doente com asma. É como é que são os registros corretos, como é que é o BI do indicador. Isso tem uma aprendizagem. Portanto, antes de avançar para um modelo novo, há que se calhar fazer um fórum, uma discussão, um grupo de trabalho, o que quiserem. A associação tem esta e tem gente nas USFs que entende bem e que reflete internamente nas suas equipas o que está aqui, de modo a termos realmente um modelo novo, que não seja apenas mudar os indicadores. Quer a ACSS, quer a Associação Nacional do USFs vão trabalhar em conjunto no sentido de encontrar, aliás, já tínhamos isto acertado já há alguns meses, qualquer alteração que seja introduzida no modelo vai ser feita em conjunto e de uma consulta permanente. Portanto, estas questões de preocupações em que seja feita alguma coisa que a Associação não seja consultada ou não seja feito um trabalho em conjunto são infundadas e necessariamente iremos trabalhar em conjunto para chegarmos a bom porto, porque a única forma, de facto, de rever qualquer modelo de contratualização passará sempre pelo apoio dos profissionais, que são parte integrante e essencial nessa revisão.